Na semana passada, nós iniciamos o estudo da virtude da justiça. Trouxemos algumas explicações, né, sobre o significado que essa palavra tem para a gente, que é diferente, né, do sistema judiciário, né. Quem não viu, recomendo que veja o vídeo, né, da metodologia da semana passada. E hoje nós vamos dar continuidade a essa questão com algumas das consequências práticas desse conceito de justiça. E vamos começar com alguns americanos famosos. Vamos começar com o historiador Theodore Roosevelt, que foi inclusive presidente dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial e que afirmou, ainda naquela época, né, que a justiça não consiste em ser neutro entre o certo e o errado, mas em descobrir o certo e sustentá-lo onde quer que ele se encontre contra o errado. Isto é, não basta a gente ser mero observador, né, do que é certo e o que é errado, mas a gente deve ser ativo na busca do certo e trabalhar pelo certo contra o errado. Essa foi a afirmação que ele usou como parte das justificativas para os Estados Unidos entrarem na Primeira Guerra Mundial, em 1917. Mas essa mesma frase pode ser captada aí em outros autores e com vários outros significados. O Jean de La Bruyère, um filósofo francês do século XVII, né, portanto bem anterior à Revolução Francesa, né, ele faleceu quase 100 anos antes, diz que uma coisa essencial à justiça que se deve aos outros é fazê-la prontamente e sem adiamentos. Demorá-la é injustiça, né? Então, mais uma vez aí, em outras palavras, chamando a gente para ação, né? A gente saber o que é justo é necessário, mas não é suficiente, né? Devemos fazê-la prontamente e sem demora. E ele nos alerta, né, que não importa que quem deixar de fazer isso está cometendo uma injustiça com os outros. Complementando aqui, temos uma frase do Mark Twain, autor que já citamos muitas vezes, né, que tem um tom mais irônico, né, e que diz que a gente vive de forma justa se vivermos de tal forma que, quando morrermos, até o agente funerário sinta saudades, né, porque até ele tenha sido nosso amigo em vida, né? Essa mesma questão de justiça, né, se aplica também a outras dimensões da nossa vida prática, né? Uma questão que se discute no mundo todo e ninguém tem uma solução perfeita em nenhum país, é a questão do pagamento de impostos. Mas isso não é nenhuma novidade. Platão, quase 2500 atrás, já disse que quando há um imposto, o justo paga mais e o injusto menos sobre o mesmo rendimento. Dando a entender aí que a justiça, né, faz com que a gente tenha uma consciência aí com o coletivo. Essa mesma consciência com o coletivo é parte dessa frase aqui do Santo Agostinho, né, padre católico aí, do início da disseminação oficial do cristianismo pela Europa, né, que nasceu hoje Argélia, e que nos lembra da dimensão da caridade, né? Diz ele que onde não há caridade, não pode haver justiça. Lembrando a gente, né, que
distribuição, né, dos recursos materiais, e ela não é uniforme entre os seres humanos. E que, portanto, para fazer justiça, né, para diminuir essa diferença, então é necessária a prática da caridade. A sociedade onde isso não for praticado, diz ele, então é uma sociedade injusta. Outra questão prática relacionada a essa questão de como que a gente lida com os outros é uma questão que hoje está quase que diariamente na mídia, é a questão do racismo. Mas isso vem de longa data, né? Essa frase aqui do Martin Luther King nos lembra disso, dizendo, quando ele diz que espero um dia em que as pessoas não sejam julgadas pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Então, como reação aí à realidade que ele viveu, né, onde as pessoas eram perseguidas, segregadas, simplesmente porque a cor da pele era outra. E o Morgan Freeman, né, autor americano aí bem conhecido, né, ele elabora essa questão em termos um pouquinho mais modernos, ampliando essa questão, né, diz ele, ampliando para toda a humanidade, né? Diz ele que o dia em que pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca, e nos preocuparmos com consciência humana, o racismo desaparece. Lembrando a gente, então, enquanto a gente tiver essas reações de grupos ou facções lutando pela sua participação, é porque o racismo ainda existe. Outra dimensão que envolve essa questão de justiça, né, que está relacionada também com a questão financeira ou pecuniária, né? Nós falamos antes dos impostos, né? Nós temos agora umas questões colocadas pelo Henry Ford, né? O Henry Ford, também já citamos muitas vezes, né? E ele nos lembra que o negócio que não produz nada além de dinheiro é um negócio pobre. Então, né, isso vale até os dias de hoje, né? Mesmo no mundo empresarial ou empreendedor moderno, né? As empresas buscam ter aí valores, uma missão que vai muito além da questão de gerar lucro. Claro, lucro é necessário na empresa, mas se for só isso, continua sendo verdade, que é um empreendimento pobre, né, no sentido de promover a justiça. E complementando, né, o Henry Ford diz que há uma regra, né, para os empresários, né, ele chamava de industriais na época, que diz assim: produzir a mercadoria da melhor qualidade possível, ao menor custo e pagando os salários o mais alto possíveis. Ao trabalhar nesse sentido, né, então está se promovendo a justiça, tanto com os consumidores como com os colaboradores da empresa. Essa questão de justiça é tratada por muitos autores, né? Outro que nós já citamos em outras oportunidades foi o Sêneca, né? Nascido no que hoje é Espanha, na época do Império Romano, e que nos lembra dessa questão de justiça ligada com o relacionamento entre seres humanos. Diz ele: se vives de acordo com as leis da natureza, então nunca serás pobre. Porém, se vives de acordo com as opiniões alheias, então nunca serás rico.
lembrando a gente, né, que a natureza tem a sua sabedoria e a gente tem que viver de acordo, porque nós temos um corpo que é regido pelas leis da natureza. E as opiniões dos outros são tantas e tão diferentes, né, que a gente nunca consegue atender a todos ao mesmo tempo. Né? Um objetivo inútil querer agradar a todos. Essa mesma questão, né, das opiniões das pessoas é tratada também no Talmud, um tratado judaico, que diz que um homem deve ser julgado apenas por seus próprios atos e palavras. As opiniões dos outros podem ser falsas. Então, quando a gente precisa avaliar um homem, né, mesmo quando tem um caso diante da justiça, a avaliação deve ser feita pelo que a pessoa diz e principalmente faz. O que os outros falam não deve ser levado em conta, justamente porque pode não ser verdade. E essa mesma questão é tratada pelo Victor Hugo, né, poeta francês também, que já citamos muitas vezes, que nos lembra que só existe um poder, a consciência ao serviço da justiça. E ele complementa dizendo que só há uma glória, o gênio a serviço da verdade. Num tom um pouquinho mais humorístico, né, John Kennedy nos legou essa frase, né, dizendo que se você agir sempre com dignidade, talvez não consiga mudar o mundo, mas será um canalha a menos. Se cada um fizer isso, não haverá mais canalhas, né? Essa é a receita.